Boa tarde, pessoal. Nós somos a Comissão de Estudos da Regional Nordeste. Nós estamos prosseguindo nossos estudos de A Gênese, do Allan Kardec, que vai ser o livro-tema da nossa Comeb 2018. E nós vamos começar hoje o capítulo 2, Deus. Então, Daniel, se apresenta aí pra galera, fala com as espíritas, seu nome e seu bairro. Bom, aqui é o Daniel, sou do Grupo Espírita Lares Unidos, lá de Sabará. Acho que é isso. Não preciso de muito mais informações, não. Vamos então, fiquei responsável pelo capítulo. Como a Adriana já disse, é o segundo da Gênesis, titulado Deus. Nesse capítulo, Kardec traz para a gente 4 tópicos: a existência de Deus, da natureza divina, a providência e a visão de Deus. Então ele vai tentar usar certos argumentos lógicos para tentar mostrar para a gente o porquê de acreditar em Deus, ou o que seria Deus, embasado nisso, né? Nessa lógica que ele tenta construir com a gente. Particularmente, eu não gostei tanto assim desse capítulo. Né? Não sei se os argumentos dele foram os melhores que ele poderia trazer. Conhecendo Kardec, eu esperava, sei lá, um pouco mais dele. Né? É também um capítulo que eu mais já li da Gênesis. Quando eu pensava em Gênesis, eu lembrava exatamente desse capítulo. Quando eu tinha dúvidas sobre Deus, ou algo relacionado a isso, eu vinha nesse capítulo, tentando achar alguma coisa. Que até onde eu sei, é onde se encontra alguma coisa falando de Deus nas obras básicas. Né? Tirando o iniciozinho lá do Livro dos Espíritos. Então, eu já tenho uma história com esse capítulo, mas lendo ele de novo, na época atual, para esse objetivo, não sei se ele agradou tanto. Mas vamos discutir um pouco mais dele. Depois você explica o porquê, né? Vou mostrando aqui, talvez eu consiga explicar o motivo desse descontentamento com as palavras de Kardec. Mas, pelo menos ele começa bem o capítulo. No primeiro item, eu vou ler aqui, ele diz o seguinte: sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Beleza, ele relembra então pra gente, né, um conceito básico de Deus, que ele trouxe lá que os Espíritos trouxeram no Livro dos Espíritos, né, na primeira pergunta, que Deus é a causa primária de todas as coisas. E mais um pouquinho, como ele lembra mais tarde, a inteligência suprema. Né? Ele sendo a origem de tudo, faz sentido num livro como a Gênese a gente começar a discutir por ele. Né? Se a gente vai querer discutir a Gênese, que é a criação das coisas, os milagres e as predições, nada melhor do que ter bem embasado na nossa cabeça a ideia de Deus. Então, aí ele vem discutir a existência de Deus. Por que a gente pode, de forma lógica, dizer que Deus existe? Se você perguntar para um religioso, que ele tem, aquela pessoa que tem fé em Deus, que cresceu dentro de uma religião, se Deus existe, ela vai responder que sim, porque ela acredita, ela tem fé nisso. Né? E Kardec espera que os espíritas também tenham essa fé. Mas, raciocinando um pouco mais, como é que a gente pode provar a existência de Deus? O que ele diz, né, ele se baseia num fundamento, em algo fundamental, que é: observando um efeito é que conhecemos a causa. Né? E mais, ele apresenta um axioma a mais, que é: todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, se nós observarmos a natureza, todos os processos a qual ela passa, todos os seus mecanismos e leis, né, nós podemos constatar
rapidamente que isso não é obra de um homem. Isso está muito além das capacidades de qualquer ser humano. Então, sendo a natureza um efeito, ela com certeza vai ter uma causa. E essa causa não é humana. Logo, é algo que está acima da humanidade. E isso então poderia ser o que a gente chamaria de Deus. E mais, Deus tem que ser inteligente. Porque ao observarmos a natureza, tudo como ela funciona, vamos ver que ela tem leis. Embora os mecanismos não são inteligentes, mas as leis em si mostram uma dada inteligência por trás delas. Até o próprio homem. O homem é um ser inteligente, ou seja, ele é um efeito inteligente. Então ele tem que ter tido uma causa inteligente. Então, com esse argumento que ele mostra que Deus, então, é a causa de todas as coisas e que ele também tem que ser uma inteligência suprema. Né? Então, é mais ou menos isso. É uma coisa que eu acho muito legal, assim, esse raciocínio, porque a princípio ele parece muito simplista mesmo. Eu acho que, assim, na verdade, quando eu reli esse capítulo, quando eu releio quando fala sobre Deus, eu acabo tendo, acho que, uma coisa oposta, assim. O Daniel comentou, assim, que você se sente, às vezes, frustrado com esse capítulo, mas a cada vez que eu leio esse capítulo também, eu penso em coisas que eu não pensava da outra vez. Uma coisa foi essa aí mesmo, do princípio inteligente, causa inteligente, porque que, se eu for pensar, a natureza em si, ela não é exatamente perfeita. Se eu for pegar as árvores, elas são perfectíveis, algumas delas têm defeitos. Quando você cultiva essas árvores, às vezes você consegue tirar delas muito mais. Quando você domestica um animal, às vezes você vai muito além dos potenciais desse animal. Só que, quando a gente pega a natureza como um todo, tipo, a ecologia, quando você estuda a ecologia, aí sim você vê assim, tá, olha, cada animal aqui pode até ser perfectível, mas o mecanismo com o qual eles se integram é muito perfeito. Então, Deus realmente está nos detalhes, né? Deus, ele é silencioso, digamos assim, no sentido que a gente vai encontrando ele nas pequenas coisas e nesses pequenos mecanismos. Se você tenta achar Deus num livro, você provavelmente vai ter problema. Se você tenta achar Deus numa pedra, você vai ter problema. Mas você para um pouquinho e fala assim, não, agora vamos tentar achar Deus na relação entre as coisas. Aí, na relação entre as coisas, você consegue ver a perfeição e a harmonia. E aí é a hora que você começa a pensar, poxa, então realmente, quem está gerando essa relação entre as coisas tem que ser perfeito. E tem que ser inteligente, porque se você deixar duas coisas se relacionarem sem haver um cuidado inteligente por trás, essas coisas provavelmente vão se destruir. Pensa no animal que você tirou de um ponto lá, de um ecossistema e pôs num ecossistema diferente, sem adaptar, sem preocupar com isso. Ele vai destruir aquele lugar. As relações vão ser quebradas, né? Então, acho que é tudo um plano muito bem pensado, né? Como você deu esse exemplo de ecologia, mas como física eu sempre penso em coisas grandes, né? Vamos para os astros, né? As estrelas e os planetas girando para todo lado, as galáxias, é tudo uma dança cósmica muito bonita, muito bem balanceada pelas leis da gravitação. E aí nós vamos um pouquinho saindo do macro, a gente vai para o micro e tem aquele monte de leis bizarras das físicas de partículas e da física quântica. E mesmo assim, embora para um ser humano ela pareça estranha e às vezes incompreensível, né, funciona, tudo funciona. Por mais esquisito que seja, ela está ali, no equilíbrio. Você olha para o mundo, né, se tem uma coisa que a ciência sabe, é que o universo busca um equilíbrio. As coisas querem estar em equilíbrio, né? E esse equilíbrio é garantido pelas leis, por essa ordem criada por Deus. Né? Se funciona tão bem, tem que ter tido um ser inteligente o suficiente para pensar nesses mecanismos e fazê-los funcionar. Acho que é isso. Dessa parte, acho que é essa a ideia. Aí depois
depois disso, ele vai entrar nos atributos de Deus. Ele vem... Que é também uma coisa que ele só está expandindo o que está aí no Livro dos Espíritos, né? Sim, ele vem expandir mais um pouquinho. Então ele vem falar da natureza divina. Ele diz que assim, vou pegar mais uma vez emprestado as palavras de Kardec, o item 8 ele diz: para compreendê-lo, ainda nos falta sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Ou seja, o ser humano ainda não tem realmente a capacidade de entender Deus, entender o que Deus realmente é, como Deus funciona. Mas assim, a gente pode tentar definir algumas características de Deus, né? E a Kardec traz algumas delas que vamos discutir a partir de agora. Eu acho essas características ótimas, porque também, assim, essa que é a diferença do homem de gênio, assim, digamos, e da pessoa comum. Porque essas características de Deus, Kardec poderia ter... assim, ele poderia ter tentado ser super complexo, mas ele vai de coisas aparentemente óbvias. Mas é justamente essas obviedades que a gente às vezes deixa de lado, né? E começa discussões a troco de nada, né? Isso é legal, porque eu estou inserido num meio acadêmico onde a maioria são ateus, né, materialistas e tudo mais. Mas vira e mexe no nosso ideal, o pessoal está discutindo Deus, né? Muitas vezes com zombaria, né? Muitas vezes para mostrar que o ponto deles é o correto. Falei mal, mas falei de mim, velho. Exato. Mas... e muitas vezes eles discutem justamente os atributos de Deus. Por exemplo, eles batem muito no ponto de onipotência e onisciência, e eles tentam até criar uma armadilha, uma pegadinha para os cristãos como eu, que é chegar e perguntar: se Deus pode fazer tudo o que Ele quiser, Ele pode criar uma pedra que Ele não possa levantar? Porque ele iria querer fazer uma coisa dessa. Exatamente. Então, a pergunta não é nem se ele pode, mas tipo, por que ele ia querer fazer tal coisa, né? Qual a utilidade disso, Sim, né? Bate numa incompreensão que seria Deus, né? Do que é a onipotência de verdade, né? Porque, né? Então vamos aproveitar que já falamos dessa palavra, vamos pegar como esse o primeiro atributo de Deus, a onipotência. Kardec diz então que Deus é onipotente. Por quê? Porque, bom, ele tem o poder supremo. Ele pode fazer tudo que ele quiser, porque até onde a gente sabe, ele já fez, né? Ele já fez tudo que existe. Então ele pode fazer tudo. Só me apresentando aqui, o Felipe está falando agora, cheguei um pouquinho atrasado, mas já que você disse sobre isso, já no inicinho da Gênese, ele fala assim, na primeira página mesmo, né? Ele vem falando no título, a Gênese, o milagre, as predições segundo o Espiritismo, e tem aqui um subtítulo aqui embaixo, que ele fala que a doutrina espírita é resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. E isso aí que você está comentando, Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas, né? E a gente fica pensando nisso, que Deus é todo poderoso por Ele poder fazer o que Ele bem entender, pelo que Ele bem quiser. Mas se Ele é perfeito em toda a sua sabedoria, e não precisa mudar uma vírgula, nada da sua criação. Porque se ele quiser fazer uma pedra que não pode levantar, ele já vai estar quebrando a perfeição de todas as suas leis, e aí
vai quebrar todo o princípio da sua imponderabilidade, da sua supremacia. Por isso que Deus não precisa mudar nada. Tudo que Ele fez é perfeito. Agora, isso também às vezes dá uma ideia errada, que no decorrer depois da Gênesis ele vem explicando aqui que eu não tinha ideia. É que isso não quer dizer que Deus criou todas as leis, tudo no universo, e agora Ele fica em algum ponto, não dá para saber qual do espaço, do universo, só observando tudo acontecer. Não, Ele participa ativamente de tudo isso. A solicitude de Deus para com as suas criaturas é infinita. E Ele está o tempo inteiro agindo, atuando em benefício do nosso espírito. E tem uma coisa interessante, porque assim, dá até para usar, já que eles estão querendo usar, né, paradoxos aí e tal, querendo usar esses, como que a gente chama? Mas olha esses truquezinhos assim de linguagem, né? Tem uma forma de você se sair disso. Porque olha só, se a gente postula que Deus é o criador de tudo que existe, Ele é o criador de toda a realidade, beleza? Só que se Deus produz, então, cria uma pedra que Ele próprio não possa se mexer, essa pedra, ela teria que estar além da nossa realidade. Porque se Ele criou uma pedra maior do que Ele próprio, essa pedra está fora dele. Se ela está fora dele, ela está fora da realidade. Se ela está fora da realidade, ela não é real. Então assim, ou seja, ele pode fazer isso em teoria, mas ele não vai fazer isso na prática porque isso já saiu dos nossos limites do que é real. Bom, próximo atributo então, que a gente já falou, é que Deus é a suprema e soberana inteligência, né? Porque fica meio esquisito você pensar que alguém que Ele criou seja mais inteligente do que Ele. Ou então que alguém, ou que existe, né? Um ser humano não pode ser mais inteligente do que Deus, porque está sujeito a Ele. E se existe alguma coisa mais inteligente do que Deus, então esse ser merece o posto de Deus, né? Então essa lógica, na verdade, em todos os aspectos de Deus, Kardec usa esse argumento de que se alguma coisa é mais isso do que Deus, então essa coisa seria então Deus. Isso, inclusive, só complementando, é uma das razões pela quais o Deus único é o único que faz sentido. Porque se você tem dois deuses, entre aspas, aí, com a mesma capacidade, os mesmos poderes, por assim dizer, a sua mente consegue pensar em uma entidade que teria um poder supremo, que seria o poder de comandar esses dois. Então essa entidade seria Deus. Então, toda vez que você tem dois seres com o mesmo nível de poder, você consegue pensar em alguém mais poderoso que os dois. Então, a menos que Deus seja único, você não consegue parar, você vai estar sempre pensando, não, mas e se tiver alguém que consegue comandar os dois? E se tiver alguém que consegue comandar os dois? Então, por isso que, na nossa situação, assim, o Espiritismo tem aquilo da duologia, né? Que seria, assim, o Deus do bem e o Deus do mal, que é o caso do maniqueísmo. O Espiritismo é maniqueísta. Deus é único, porque não tem, logicamente falando, se ele não fosse único, a gente nunca pararia disso, né? E mesmo que não existisse alguém acima, o Kardec traz essa ideia, na hora que ele discute, dizendo que, né, Deus é único, que se existisse essas duas entidades, né, vamos nos resumir a apenas duas, né, se elas fossem, se a onipotência deles, eles juntos são onipotentes, mas sozinhos não. Então eles dividem a onipotência de um lado para o outro. Então cada um deles atua numa bela parte. Então isso cai um pouco do capricho de cada um. Então vai chegar uma hora que se eles discordam, como é que eles vão assumir ali, vão decidir alguma coisa, né? Então as leis muito bem estabelecidas, uma hora não vão estar tão bem estabelecidas assim, porque um vai falar, vai chegar e querer fazer isso aqui diferente do que estava combinado lá no princípio dos tempos. Então gera uma mutabilidade das leis que não é uma ideia muito agradável, não condiz com a realidade, nem com a lógica. Na outra possibilidade, os dois seres concordam em tudo.
Eles têm, então, a mesma ideia, o mesmo pensamento, as mesmas ações, os mesmos movimentos, mas se eles são iguais em tudo, Eles são a mesma eles coisa. são a mesma coisa, logo só existe um. Né? Então não tem porquê, né, a gente imaginar Deus sendo mais de um ser, ou ser um ser constituído de muitos seres. Isso não bate. Então a divindade realmente é uma entidade única. E assim, eu estava estudando mais, até comentei com o pessoal, depois você foi embora, na reunião passada, estudando mais sobre o islamismo, e é uma coisa que eles definem a ferro e fogo, o Tawhid, né, deles, que é o primeiro mandamento é do Deus único. E aí tem várias e várias discussões em torno disso. Basicamente, o Alcorão inteiro gira em torno dessa ideia do Deus único. Então, para eles é até assim, é inconcebível você fazer qualquer comparação com Deus, assim, porque é pequena. E para eles é um absurdo. Diz que até alguns deles são os mais fanáticos, assim, né, mais apegados a essa ideia. Para eles é um absurdo quando no catolicismo defende que Deus é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou então quando se defende que que Jesus é Deus, e porque para eles é como que Deus é acima de tudo, toda a matéria, não tem como você nem imaginar, assim, é uma coisa muito grandiosa. Isso é uma maturidade, né, que a religião islã tem, e a gente tem que reconhecer. Outro atributo, esse eu acho muito, muito legal, muito difícil também de compreender, se você parar para tentar pensar muito nele, que é Deus é eterno. Nossa, sério, agora é hora de bugar. Ele sempre existiu e ele sempre existirá. Né? Então, o universo teve início? Teve. Alguma hora chegou lá, Deus criou o universo. Mas Deus estava lá antes disso. Né? Ele já estava ali. E você pode tentar voltar o tempo que você quiser e Deus ainda vai estar lá. Porque ele existia antes do tempo existir, antes de qualquer coisa. Não, mas você quer ver, assim, uma coisa que fica mais louca ali, que na hora que fala, assim, sobre o universo, se o universo teve um princípio, os espíritos também não falam sim ou não. Eles só falam assim, Deus esteve sempre criando. Então eles também nem falam se o universo realmente teve um princípio, eles só falam assim, Deus esteve sempre criando, tire daí suas próprias conclusões. Aí você, pera, mas eles são sim, eles são não, eles são talvez, eles são mais ou menos. Aí, na questão 17 dos Espíritos, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não, então. Não, é taxativo. Não, ele é taxativo que não é nos dado conhecer o princípio das coisas. Mas ele não fala aqui, necessariamente, que esse momento aqui, olha a pergunta 21. A matéria existe desde o princípio como Deus ou foi criada por ele em determinado momento? A resposta, só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar. Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início de sua ação, poder-se-á compreendê-lo segundo sequer na ociosidade? Então, assim, eu não falo que sim nem que não. Mas, tipo assim, né? Pensem aí, vocês acham que Deus realmente chegou um momento lá que ele tava rodando os dedinhos dele assim, sem fazer nada? Nada, olhando pro nada. Então, assim, por isso que... mas os espíritos não falam, que é Deus que sabe, a gente não vai vir aqui dizer nada, né? Tô cansado de fazer nada, vou criar um universo. Aí criou. Não é. Realmente é uma ideia... É meio estranho de tentar pensar no que Deus fazia antes do universo. Tipo assim, por isso que a eternidade de Deus é algo estranho e meio confuso. Mas assim, a gente tem que assumir que ele é eterno como a gente começou, né, dizendo que todo efeito tem uma causa. Né? Então, se Deus teve um início, então ele foi causado por algo. E essa causa, né,
seria então o Deus, né? Porque, bom, uma coisa que consegue criar Deus, eu acho que então, Deus maior, né? E esse Deus que criou Deus, provavelmente então teria existido desde sempre. Se não, ele teria sido criado por um outro Deus. É o mesmo paradoxo da onipotência, cara. Não tem como. Logo, Deus sempre existiu, né? E sempre vai existir também, porque, né, ele, passado, presente e futuro, não afetam Deus. Ele não está fadado a... É porque assim, só os seres que têm princípio vão ter passado, presente e futuro, porque passado, presente e futuro é uma coisa que só tem sentido em relação ao ponto de referencial. É como a distância na reta, né? Já que o Daniel é físico, ele entende isso melhor que eu, mas se você pegar assim, as retas se estendem ao infinito para os dois lados. Então só faz sentido você falar, olha, uma pessoa se moveu 1 metro na reta, você fala assim, a pessoa moveu 1 metro a partir desse ponto. Se não, vai, 1 metro de quê, cara pálido? Que metro é esse que você tá falando? E mesmo assim, esse metro em relação ao quê? O que você tem pra comparar pra dizer que ela andou 1 metro? No caso de Deus, se ele não tem início, como você fala de passado de Deus? Ele não teve início. Não tem lugar pra começar, então é o tipo de conceito que você tá se embolando se você tentar entrar por esse lado, né? É por isso que Deus é um ser meio atemporal. Mas isso me lembra de mais uma das coisas que o pessoal lá adora discutir, que é a onisciência de Deus. Interessante que Kardec não traz essa palavra em nenhum momento dentro das naturezas divinas. Kardec não diz Deus é onisciente. Né? Não, mas dá a entender que sim. Não, Você é onipotente. Vou dizer isso mais à frente. Ele traz essa ideia, mas ele não usa essa palavra. É isso que eu quero deixar assim, que interessante. Kardec nunca usou essa palavra para definir Deus. Mas o pessoal bate nessa coisa falando que se Deus é onisciente, ele sabe de tudo e ele é atemporal, então ele conhece o futuro. Ele sabe o que vai acontecer. Então não existe livre-arbítrio. Porque ele já sabe o que as pessoas vão fazer, então tanto fez, tanto faz, entendeu? O que pra mim não faz o menor sentido, isso é uma bobagem. Ele saber de tudo não quer dizer que ele saiba realmente o que vai acontecer, isso já está pré-determinado. Não, ele pode saber, mas o fato dele saber não significa que ele vai influenciar nisso. Então, é aquela coisa. Eu acho que é fácil você pensar na onisciência de Deus nesse sentido, se você pensar assim. Imagina que você está numa sala, tudo branquinho, tudo limpinho, tudo maravilhoso. Na mesa tem uma jarra de suco vermelho. E aí você solta nessa mesa um neném. Você sabe perfeitamente o que vai acontecer. O neném vai chegar e vai espalhar o suco pra tudo quanto é lado, vai ficar tudo manchado de vermelho. Mas não quer dizer assim, mas se você quer manter o livre-arbítrio do neném, é só você não interferir nisso. Mais tarde você vai limpar o que o neném fez, ou se for uma criança, você vai ensinar para a criança como limpar a própria bagunça. Porque livre-arbítrio é uma coisa interessante, é uma coisa que nós humanos temos. E nós humanos temos porque nós tomamos as nossas próprias decisões. Mas o fato de nós tomarmos as nossas próprias decisões não significa que Deus não saiba que decisões são essas. Então assim, Deus sabe. Até por isso que Ele pode ajudar a gente tão fácil. Porque Ele sabe perfeitamente o que a gente vai fazer. Ele sabe quais decisões a gente vai tomar. Ele sabe quando a gente vai tomar cada decisão. Ele sabe quando a gente vai mudar. Por que a gente vai mudar. O que é que vai causar. Então Ele consegue modificar as coisas, né? Ele consegue exercer a vontade dele de forma que isso seja obedecido, que quando você precisar daquilo, aquilo esteja lá, né? Não porque já está determinado, né? Mas porque ele nos conhece, né? Ele conhece a gente melhor que nós mesmos até, né? Porque ele sabe de tudo, né? De cada pensamento nosso, de cada sentimento, então ele sabe o que a gente vai fazer, né? O que não tira a nossa liberdade de escolher o que fazer. O fato do futuro já existir na mente, bem entre aspas aí de Deus, não quer dizer que esse futuro exista para nós. Isso foi até uma discussão loucona que eu já tive com meu cunhado, né? Que
Mas O na verdade futuro- o futuro nem existe na mente de Deus. Não, também. não, mas é que eu tô falando, pode até existe. Se Deus sabe o que vai acontecer, Não, ele mas existe. é porque, olha só, Mas ele ele até não fala existe. aqui, ó, no início aqui, ó, Não. ó, para Deus o passado e o futuro são presentes. Então, é tudo a mesma coisa. Então, o futuro existe já. É presente. Para Deus é tudo presente. A questão grande é, Deus é atemporal, mas nós não somos. Nós ainda não chegamos no futuro porque nós estamos percorrendo a reta do futuro, né? Então, no momento que a gente está agora, para nós o futuro não existe. A gente não chegou lá. Para nós o futuro, sim. É uma possibilidade. Para Deus ele é real. Deus sabe o que vai acontecer. O futuro já existe. Só que o negócio é esse, pra gente não existe. Por isso que o livre-arbítrio não é quebrado. Porque se o futuro já existisse pra nós, se nós soubéssemos com a mesma perfeição que Deus o futuro, aí realmente não existiria decisão, não existiria livre-arbítrio. Mas como a gente não conhece, então pra nós o livre-arbítrio é preservado sem que pra isso o futuro tenha que deixar de existir. É uma coisa muito louca. É o tipo da coisa que dá nó na cabeça e talvez eu esteja dizendo um monte de bobagem, mas depois de muito pensar sobre tempo, viagens no tempo, etc., foi mais ou menos a conclusão que eu mais ou menos consegui chegar, né? Em outras palavras, a gente não tem evoluído o suficiente para discutir esse tipo de coisa. Tá falando de algo que ninguém sabe o que é, né? Se você perguntar pra alguém o que é tempo, bom, né? Fica meio difícil uma boa definição. E a gente tá falando sobre isso, né? De algo que ainda vai acontecer num tempo futuro. Então, vamos continuar. As provas são chegam a ser mais simples, né? Deus é imutável, então ele não muda, ele já é eterno, ele sempre existiu, sempre vai existir. Se não tem passado, presente ou futuro diferenciado, então ele não vai mudar, ele é sempre igual, né? E Deus é perfeito em tudo, é infinitamente perfeito. Ele já tem todas as virtudes que você conseguir pensar, ele tem no máximo possível. E então ele não precisa mudar, ele não precisa adquirir mais nada, né? E ele também não vai perder nada, né? Ele não vai deixar de ser um pouquinho bom, né? Então, por isso, ele tem essa imutabilidade. Presa a essa ideia de imutabilidade também está o fato dele ter de ser imaterial, porque a matéria está sujeita a mudança todo o tempo, né? Ela está sujeita às leis de atração e repulsão, né? Você pode pegar um pedaço de barro e dar uma forma diferente para ele, né? Se Deus também fosse matéria, ele estaria do mesmo jeito ali, ele estaria sob o efeito das leis que ele mesmo criou para a matéria. A gente poderia mudá-lo, tomaria outras formas, outra coisa que impediria também ele de, por exemplo, estar presente em todos os pontos. E ele é soberanamente justo e bom, porque a gente observa o mundo, as coisas são boas, as pessoas são boas, as pessoas têm um objetivo bom, né? Evoluir, se tornar. Então, Deus tem que ser bom. E a bondade está atrelada à justiça. Porque se ele pendesse para uma pessoa ou para outra, isso não seria realmente bondade infinita. Então, a bondade e a justiça de Deus estão atreladas. Sem uma, a outra não. Ô pessoal, então assim, como a gente já vai estendendo bastante, a gente precisa fazer a nossa reunião, nós vamos parar por agora. Na próxima reunião a gente pode continuar aí da onde a gente parou, providência, visão de Deus, porque é legal que a gente vá comentando, e se a gente terminar de comentar, a gente talvez até comece o capítulo 3, mas é porque tem muita coisa realmente para falar, e acho que vale a pena que a gente, em vez da gente correr, né, voar assim nesses outros 2 tópicos, que a gente continue na próxima semana. Então, nós vamos agradecer, bons estudos para todos e até a próxima.